Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar mais um passo nas considerações sobre o livro do Apocalipse, trabalhar a questão da liturgia celeste no Apocalipse, nosso sétimo encontro. O livro do Apocalipse é um livro litúrgico. Existem duas liturgias, a do céu e a da terra. Vamos tratar aqui da liturgia celeste. O livro do Apocalipse faz referência a um santuário celeste, da palavra grega naos, que é o santo dos santos, onde os anjos e os santos louvam a Deus Altíssimo. João usa linguagem figurada para descrever o templo. Primeiro, as colunas do templo celeste são constituídas por todos os que neste mundo venceram o poder do mal. Apocalipse capítulo 3, versículo 12, que diz: Ao vencedor farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e aí ficará firme para sempre. Gravarei nele o nome de meu Deus. Guardarei o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, junto do meu Deus. Gravarei no vencedor o meu novo nome. Segundo, e no livro diz que no céu o verdadeiro templo será o próprio Deus e o Cordeiro. Vemos lá no Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Não vi na cidade nenhum templo, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. João, no livro, menciona o altar, o turíbulo e o incenso, elementos que descrevem a liturgia celeste, como acontecia também no templo em Jerusalém. Quando João menciona a oferta do incenso, misturado com ervas aromáticas, que no Antigo Testamento se referia ao estoraque, que era um bálsamo que exala um cheiro agradável. O nome do arbusto que produz este bálsamo é estoraque. A única é um outro produto que se usa no incenso, é o produto de um molusco marinho de águas profundas, que pelas membranas de suas conchas exalam um bom aroma. Depois, o gálbano, planta onde se extrai um perfume aromático. Ele faz referência ao turíbulo, que no templo era de ouro. Ao terminar o ato de incensar, Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e Apocalipse capítulo 8, versículo 3, o anjo atira o incensário na terra, dando início a uma manifestação de Deus, uma teofania. Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Depois o anjo pegou o turíbulo e o encheu com fogo do altar, e atirou o turíbulo sobre a terra. Houve então trovões, clamores, relâmpagos e grande terremoto. João assim usa, no seu livro do Apocalipse, uma livre evocação dos principais elementos litúrgicos que caracterizam a vida religiosa judaica. Quanto aos aromas do incenso, nós encontramos lá no primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 25, primeiro livro de Crônicas, capítulo 23, versículo 13, e no Êxodo, de modo especial, capítulo 34 a 38. O ato litúrgico vem também com prostrações e gestos de adoração, onde os santos reconhecem sua indignidade diante da grandeza do Senhor, o Todo-Poderoso. A prostração vem acompanhada com depor as coroas que os personagens celestes trazem na cabeça
em sinal de reverência e submissão. O gesto é também feito pelos 4 viventes e 24 anciãos diante de Deus. Nós vemos lá no Apocalipse, capítulo 4, versículo 10. E cada vez que os seres vivos fazem isso, os 24 anciãos se ajoelham diante daquele que está sentado no trono, que é o Pai Eterno, para adorar aquele que vive para sempre. Cada ancião tira a coroa da cabeça e coloca diante do trono de Deus. Como também tira a coroa diante do Cordeiro Cristo, como vemos no Apocalipse, capítulo 5, versículo 14. Os 4 seres vivos dizem, Amém. E os anciãos se ajoelham e adoram o Cordeiro. Eles constatam na adoração a salvação alcançada pela grande multidão que ninguém podia contar. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Eles prostram diante do trono em homenagem e reverência a Deus. Apocalipse, capítulo 11, versículo 16. Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus ajoelham-se e adoram a Deus. Encontramos também, em forma litúrgica, as aclamações. Por exemplo, Trisságio. Trisságio é uma aclamação que nós encontramos no profeta Isaías, que está ligado à vocação do profeta Isaías, onde se canta, capítulo 6, Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus. Diante dessa aclamação, se repete 3 vezes santos. É claro que nós temos que ver que, na língua hebraica, não existem, naquela época, o superlativo. Então, como não existia o superlativo, para falar como existia no grego, como existia também no latim, santíssimo, como não existia superlativo, então, para falar o superlativo, repetia 3 vezes a palavra santo, 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 significa santíssimo. Diz o texto, digno és tu, no âmbito litúrgico, capítulo 4, Apocalipse, versículo 8. Cada um dos 4 seres vivos tem 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamam, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Também no Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. São aclamações. Como vemos também no Apocalipse, a expressão, referindo ao Cordeiro imolado, no Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e versículo 12. Tu és digno de receber o livro, de abrir seus selos, porque foste imolado na cruz, e com teu sangue derramado na cruz, adquiristes para Deus, homens de toda tribo, língua e nação. O Cordeiro imolado na cruz é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. O louvor, a honra e a glória e o poder pertencem àquele que está sentado ao trono Pai e ao Cordeiro Jesus, o Filho. Então são aclamações litúrgicas dessa grande liturgia celeste. Cantos e músicas estão juntos. Vemos que no livro do Apocalipse existem as trombetas, instrumento de sopro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículo 1, capítulo 8, versículo 2 e 6, e também no versículo 13 e 14. As cítaras, instrumentos de corda, Apocalipse, capítulo 5, 8, 14, versículo 2, 15, versículo 2, 18, versículo 22. Tem papel de destaque na liturgia celeste. A trombeta é um instrumento musical usado na vida pública para chamar a atenção do povo em situações para fins militares, mas também outros fins.
A cítara é um instrumento de cordas, semelhante à lira e à cítara. Semelhante à lira, que serve para expressar emoções. O toque da cítara acompanha o cântico feito em honra do Cordeiro, Cristo, pelos 4 viventes e os 24 anciãos. A cítara também pode ser comparada à harpa. No Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, cada ancião tinha uma harpa de ouro, uma cítara. Os vencedores seguravam as harpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés. Apocalipse capítulo 15, versículo 13. Fazendo referência ao cântico dos remidos que superaram e venceram as ciladas da besta. A liturgia celeste evoca a vitória do Cristo, isto é, o Cordeiro, celebrada no céu junto ao trono. Toda a liturgia é uma liturgia da vitória de Jesus sobre a morte na cruz, que já é uma realidade. Então, a história já está determinada, porque a história está determinada por aquela realidade do evento do Jesus Cristo que venceu a morte na cruz, pelo seu próprio amor, por ter nos amado até o fim. Então, depois nós vamos continuar a nossa reflexão, tendo em vista, então, essas considerações. Vimos hoje que o livro do Apocalipse é um grande livro de liturgia, que expressa essa liturgia celeste, mas também a liturgia terrestre. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.